Como a unção pode me ajudar a vencer o medo de pregar? A unção, quando ela está conectada, ou seja, o seu lado espiritual, o seu lado humano estão conectados no mesmo propósito, é imbatível. Você consegue vencer. Você consegue. Por quê? Porque o teu lado humano ele foi preparado para andar em conjunto com o teu lado espiritual. Só que a maioria das vezes, o que acontece? Não tem esse equilíbrio na vida da pessoa. Sempre um está mais elevado do que o outro. Vamos lá, vamos deixar isso mais claro. Por exemplo, se você ora, jejua, sabe? Ora muito, jejua muito, você tá cheio de Deus, aquela coisa toda, mas você não estuda a palavra. E agora eu não estou dizendo ler, eu estou falando estudar. Porque o que vai te dar profundidade é você estudar a palavra de Deus. Então, quando você começa a estudar, você começa a mergulhar. E quando você começa a mergulhar na palavra, isso vai ajudando a trabalhar no seu lado humano. Por quê? Porque você vai ter domínio e segurança daquilo pela qual você vai passar adiante. Então, o medo vem, uma das causas que o medo vem é porque falta no comunicador, no orador, domínio e segurança daquilo que ele vai passar. Então, uma vez que você consegue, sabe, começar a estudar a palavra, você adquire domínio e segurança. E a unção de Deus potencializa esse domínio, essa segurança. Ou seja, logo, se você está pregando pouco, ou se você teve poucas oportunidades, você vai ter dificuldade de se apresentar em público, de se apresentar para pessoas. Só que, à medida que você vai alcançando mais domínio, mais segurança nas escrituras, a quantidade de pessoas que vão te ouvir não vai mais interferir tanto. Por quê? Porque a unção vai vir e vai preencher essa lacuna. Ou seja, você vai praticar, e é como se cada vez que você praticasse, a unção vai fluir mais no domínio e na segurança das escrituras, fazendo você se sentir melhor, entendeu? Só que aí tem um problema, você estudar a Bíblia sem ser de maneira sistematizada, ou seja, ter um sistema, uma lógica, não te dá domínio e segurança. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso, né? Eu estudei a Bíblia, irmão, toda. E não foi uma vez só. Eu estudei a Bíblia, não é ler a Bíblia. Ler a Bíblia eu li. Eu li a Bíblia já 4 vezes. Mas estou falando de estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia de maneira sistematizada, você começa a ter domínio e segurança. Ok? E aí a gente parte já aqui para nosso próximo ponto. Então vamos lá. Como a unção ajuda a melhorar a minha maneira de pregar? Já está aqui conectado com aquilo que eu comecei a falar. Tá? A unção ela vai potencializar aquilo que está dentro de você. Aí você vê os versículos da Bíblia, né? Algumas coisas tem gente que leva de maneira sem raciocínio, né? Quando Jesus disse que os discípulos iam passar perseguição, mas eles não se preocupassem, que o Espírito de Deus ia fazer eles lembrar de tudo aquilo pelo qual eles tinham que falar, tem gente que leva isso para o lado da pregação. Só que o contexto ali é perseguição. Jesus estava falando que os discípulos iam sofrer perseguição, sabe? E debaixo de uma unção, o Espírito Santo de Deus ia fazer eles lembrar daquilo que eles tinham que falar. O que eles tinham que falar? Eles tinham que falar do testemunho de Jesus Cristo. Então, não é que a unção de Deus ia tirar o medo deles de falar.
O medo está na parte humana. A unção de Deus, através do Espírito Santo, ia fazer eles lembrarem o que teriam que falar. Por quê? Porque tudo aquilo que eles iam lembrar já estavam dentro dele. Lembrar o ato de resgatar aquilo que está guardado. O ato de resgatar aquilo que está guardado. Então, só o Espírito Santo de Deus consegue acessar o nosso subconsciente de maneira rápida. Agora, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, de verdade, sabe? De verdade, para fazer o ID do Senhor, Deus, ele nos capacita espiritualmente. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a parte que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a ter profundidade bíblica. Nós temos que aprender a gerir as nossas emoções. Nós temos que aprender a fazer um sermão, ou seja, organizar aquilo que Deus te dá para você pregar. Nós temos que aprender a interpretar a Bíblia da maneira correta. Nós temos que aprender a falar no ambiente de maneira correta, postura, gesticulação, sabe? Tudo isso é um pacote que está no lado humano, um pacote que está no lado espiritual. E a unção de Deus, ela trabalha diretamente ligada no lado espiritual. Então, como que ela pode melhorar isso aqui? Quando isso aqui, o lado humano, essas funções, 5 funções, estão atreladas na função espiritual que Deus quer que o pregador exerça. Ou seja, se você tem um conhecimento alinhado na direção correta, na direção do teu lado espiritual, a unção vai aperfeiçoar isso, melhorar, moldar isso e trazer uma nova direção, trazer uma visão totalmente mudada, uma visão espiritual totalmente mudada. Então, veja como que a unção trabalha. Como que a unção pode te ajudar a melhorar, né, a sua maneira de pregar. Agora, vencer o medo de pregar, aí, meu irmão, não é com ela, não. Professor, eu não sei. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia e eu continuo com medo. O que eu estou fazendo de errado? Será que Deus me abandonou? E aí, a maioria das pessoas, o que acontece? Entra em depressão. Entra em depressão. Meu irmão, minha irmã, veja só, entenda esse negócio aqui. A unção de Deus não vai tirar o seu medo de pregar, porque isso está nas tuas emoções, no seu lado humano. Se a unção de Deus fizer isso com você, o livre-arbítrio não tem sentido. Não tem sentido, porque uma boa parte das nossas decisões nós tomamos através de emoção. Emoção. Então, imagina se aquilo que Deus colocou em nós, na criação, viesse algo sobrenatural, tirasse sem explicação. Não vai acontecer, irmão. Não vai. É por isso que você pode orar, você pode jejuar, você pode ler a Bíblia, que isso vai te dar unção. Mas isso não quer dizer que isso vai tirar o seu temor de falar, a sua preocupação de pregar alguma coisa errada, falar uma heresia, de gaguejar, de estar diante da plateia e tremer, de ter caguetes, sabe? Aquelas pessoas, aleluia, 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 porque Jesus, aleluia, e aleluia, porque Paulo, aleluia, né, irmãos. E são respondentes emocionais que vem da falta de preparação. E numa dessas lives para trás aí, eu falei sobre preparação. Tem vídeos meus aí no Instagram, no YouTube, sabe, no Facebook, falando sobre preparação, gente. Que não tem nada a ver somente em orar e jejuar. Tem outras coisas por trás da sua preparação. Porque o Espírito de Deus fala contigo, ele te revela aquilo que
que Deus quer passar para a igreja, mas se você não souber organizar isso, filtrar isso, você vai travar. Mas você não está com unção? Está com unção. Mas vai travar, por quê? Porque você é humano. A unção de Deus não te deixa sobre-humano, ela te deixa mais humano. Porque quanto mais humano nós tivermos, mais dependente de Deus nós vamos ser. Está entendendo, irmãos? Então, tem um tipo de evangelho que foi pregado, que foi ensinado, que as pessoas esquecem que são humanos. Nós somos seres humanos. Seres humanos, gente. Temos fraquezas, temos falhas, temos pontos a melhorar, temos coisas na nossa vida que precisa melhorar, mas para melhorar nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. É um conjunto, sabe? É um conjunto na graça e no conhecimento, para as coisas andarem em equilíbrio. Não adianta você estar cheio da graça, cheio da unção de Deus e o seu conhecimento lá embaixo. Ou seja, você vai andar em desarmonia com o espiritual. Então é de suma importância isso aí.